Olá, tudo bem? Estou de volta para mais uma reflexão. A nossa reflexão de hoje é polêmica, separação, divórcio e novo casamento. O que a Bíblia diz sobre isso? Eu sou pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil e o que defende a igreja? O que fala a igreja sobre isso? Mas antes, se inscreva aqui no canal Cromos, dê um like aí, manda este vídeo para outros irmãos, amigos, para que eu possa aqui, com esse talento que Deus me deu, potencializar aqui esse trabalho aqui nessa plataforma do YouTube. E aí, a Igreja Presbiteriana entende que casamento não é sacramento. A Igreja Católica Apostólica Romana defende 7 sacramentos. Entre os 7 está o matrimônio como sacro, uma ordenança, um meio de graça. A Igreja Presbiteriana entende, e as demais igrejas evangélicas, 2 ordenanças: batismo e santa ceia. Outra coisa é que a Igreja Presbiteriana defende que casamento é como diz a Bíblia em Gênesis: deixa o homem, o seu pai e a sua mãe, e se une à sua esposa, e serão os dois uma só carne. Ela é contra o casamento homem com homem, mulher com mulher. Ainda que a lei, os nossos legisladores aceitam e têm direitos entre homem, casar com homem, mulher com mulher. A Igreja Presbiteriana do Brasil tem como símbolos de fé a Confissão de Westminster, o Breve Catecismo, o Catecismo Maior, e aqui eu estou baseando este estudo, esta reflexão, no nosso símbolo de fé, a Confissão de Westminster, e também na Bíblia, claro. A Confissão do Westminster é simplesmente um estudo feito sobre vários temas, entre eles a questão do divórcio e um novo casamento. O casamento é monogâmico, não é bigâmico, não é poligâmico. Nós não acreditamos, não tem base na Bíblia para bigamia, para poligamia. Contudo, a Igreja Presbiteriana do Brasil, e eu sigo porque eu sou pastor dela, se um homem conviver com um homem, mulher com mulher, nós defendemos e entendemos que, juridicamente falando, por questões sociais, se houver ali uma separação, se houver a morte, um deve reivindicar os seus direitos de bens que conseguiram conquistarem juntos. Isso a Igreja Presbiteriana defende. Outra coisa é que a Igreja Presbiteriana não defende e é contra, por exemplo, aquele irmão separou daquela irmã, ninguém explicou os motivos aqui, aquela irmã casou, aquele irmão casou lá. Aí depois eles resolvem separar lá aquela irmã e aquele irmão, e aí querem voltar novamente. A Igreja Presbiteriana do Brasil é contra voltarem, porque aí estão esculhambando e aí virou brincadeira. Quando você abre a Bíblia em Mateus capítulo 19, Jesus fala que só em caso de relações sexuais ilícitas, prostituição, adultério, qualquer tipo de relacionamento relacionado à questão da sexualidade. A ideia da palavra então é porneia, é impureza, é prostituição. Se a esposa traiu o marido então poderá casar novamente. Jesus não está mandando casar. Jesus está dizendo por causa da dureza do coração, porque ele foi gente, humano, e sabe que o coração do homem é enganoso e desesperadamente corrupto. Então, a igreja defende, baseado em Mateus 19, em caso de relações sexuais ilícitas. Mas a própria Bíblia fala, no contexto de Mateus 19, que não era assim como antes. Assim não era, não acontecia isso. Desde Gênesis, a Bíblia fala: deixará o homem seu pai e sua mãe, unir-se à sua esposa, e serão os dois uma só carne. Relações sexuais ilícitas. Se a esposa traiu, ela não pode mais casar. Esta é a defesa da igreja e eu respeito e aceito. Ela não pode mais casar, mas o marido está livre para contrair novamente o matrimônio,
Tem pastores, líderes que defendem que se a mulher traiu, nem ela pode casar mais e nem o esposo, que é a vítima. Ou quando o marido trai, tem pastores e líderes que defendem que nem ele pode casar, nem a esposa que é vítima. O John Piper é um pastor muito famoso americano lá, que ele defende isso. Ora, Deus nunca abandonou a igreja, Jesus jamais abandonará a noiva, a sua igreja, em meio às infidelidades, à impureza, os adultérios que a igreja comete. O segredo está em você entender que casamento não é sacramento, igual a igreja católica defende. Na verdade, tem muitos líderes, pastores, ministros que defendem tanto como John Piper defende, igual o Paulo Júnior, pregador aí nas redes sociais, que defende isso. Agora, é espiritualizar muito e colocar uma realidade quase de sacramento no matrimônio. Então nós não cremos nisso. Baseado em Mateus 19, a Igreja Presbiteriana do Brasil entende que só em caso de relações sexuais ilícitas dentro deste texto. Agora, em 1 Coríntios capítulo 7, lá está um irmão que converteu e a sua esposa não converteu ainda. Paulo coloca lá que se aquele homem não converteu, aquela irmã converteu, ela deve conviver com ele, se ele consentir. Mas se ele não consentir e quiser ir embora por causa que ela converteu ou ele converteu, ela está livre. Ela não está debaixo de julgo, ou ele aí poderá então casar novamente. Você está entendendo? Agora veja bem, aí já é a minha posição como pastor, há 32 anos trabalhando, pregando a palavra de Deus, e há 37 anos como crente em Jesus Cristo. Nós temos aí a Lei Maria da Penha. É inaceitável uma agressão física. É inaceitável o abandono. Por isso que é importante eu e você, pastores, ao realizarmos uma cerimônia de casamento, antes sentar com os noivos para explicarem o seguinte. Efésios capítulo 5, quando fala que o marido, o papel dele é amar sua esposa e sacrificar por ela, assim como Cristo amou a sua igreja e se entregou por ela. E a mulher deve submeter ao papel que é o marido de amar e sacrificar por ela e dar a vida por ela. Assim como Cristo derramou sangue na cruz pela igreja, assim também deve ser o marido. Por isso que a igreja deve ser submissa ao cabeça que é Cristo, porque ele morreu pela igreja. Assim também a mulher submete quando o homem ama. Então, se falta amor na tua casa, meu irmão, é culpa sua. Se falta carinho, se falta respeito, é culpa sua, porque você que é o cabeça para liderar a casa, o patriarca, para liderar a casa, o sacerdote da casa com a sua esposa. Apesar que a esposa também é sacerdotisa dentro da visão do sacerdócio universal dos crentes. Eu defendo que, e se na nossa igreja tiver alguém assim, eu sou o primeiro a denunciar. Se houver na nossa igreja um crente que agride a esposa, que machuca os filhos, eu sou o primeiro a denunciar para que ele vá para a cadeia. Porque o papel da igreja, do homem, é amar a esposa. Você nunca vai ver Jesus maltratando a igreja, pisando na igreja, humilhando a igreja. É essa comparação. Eu já fiz casamento e depois o homem começou a bater na esposa. Eu falei para ela, você pode sair de casa e denuncia ele. É isso. Ponto final. Por isso eu sou curto e grosso. Se eu receber membro da nossa igreja, onde o marido bate na esposa, querido, eu sou o primeiro a denunciar sem medo algum. Neste caso, eu acredito que com agressões, a falta do marido cumprir o seu papel de cabeça, a mulher então pode dar o fora.
porque ele fez uma aliança diante de Deus, queria amar, sacrificar por ela, protegê-la, tal como em Efésios 5. Mas tem de explicar para que ele não defenda que ele era ignorante, que ele não sabia. Isso é pesado? É pesado. Agora, tem muitos homens dentro da igreja que não batem com a mão, com pau, com cinto, sei lá, dá porrada, mas são homens estúpidos, grossos, cancelas de pau podre. Aí tem que ser trabalhado isso. Tem que ser trabalhado com tudo. Eu creio que tudo, gente. Você crê que Jesus é o Salvador, casal? Você crê, homem, que Jesus é o Salvador, não é? Mas você não crê que Deus pode mudar sua esposa? Você não crê que Deus pode mudar o seu marido? Cadê a sua fé? O que vai valer no relacionamento, então, não é nem a minha defesa. Se o marido agride, se a esposa agride, porque eu já vi caso de mulher agredir o marido e teve de haver separação, porque ela era bruta, insensata, estúpida, e já casou várias vezes, nunca deu certo. E esse irmão casou e está feliz. Você nem viu nada. Mas nós temos um caminho, uma trilha da fé. O desejo de Deus é que o casamento seja indissolúvel. O casamento é indissolúvel. O desejo de Deus é que o casamento seja só um até que a morte separe. Mas é o que Jesus disse, pela dureza do coração. Por isso que Moisés permitiu a carta de divórcio. Só que tem havido também hoje, as pessoas estão separando por qualquer motivo. Eu não gosto de você mais não. Ah, é porque eu tô descobrindo que você tem um pé grande demais. Ah, eu descobri que você tem uma orelha muito grande. Qualquer motivo. Agora, os motivos que eu quero colocar para você, que já coloquei, é relações sexuais ilícitas. Quando o homem abandona a mulher, o homem abandona e sai de casa, aí pode casar o outro ou a outra. E em caso de agressões, quando o homem não cumpre o seu papel. Mas mesmo nesses motivos que eu estou lhes colocando, gente, a cura, a restauração, a libertação, como que você fala em línguas, você diz que profetiza, você diz que é uma pessoa que crê no sobrenatural, mas você não tem fé o suficiente para crer que Deus pode mudar o seu marido, pode mudar a sua esposa. Mas aí, cada um é um. E graças a Deus que nós não somos salvos pelas obras, por ser fiel ou infiel. Nós somos salvos pela graça de Cristo. E se não fosse a graça de Cristo e a bondade dele, eu não estaria mais aqui e nem você estaria mais aí. Então essa é a minha posição como pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil e especificamente aqui em Montes Claros, há 22 anos pastoreando como pastor das ovelhas que Deus me confiou nesta comunidade. Há 22 anos que eu tenho um programa na rádio aqui. Já tem 6 anos que eu tenho aqui 1.700 vídeos no YouTube. Sou contra a separação. Faço de tudo para que ninguém se separe. Mas quando os dois estão naquela situação de brigas, eu não dou palpite. A decisão é deles. Não sou eu que vou dar conta diante de Deus daqueles que uniram. São eles. Mas mesmo assim, quando eu falo vai prestar contas diante de Deus, eu estou dizendo que todos nós chegaremos diante do tribunal de Deus, mas nem eu e você, servos de Deus alcançados pela graça, entraremos em juízo, porque nós já recebemos já a salvação e não a condenação. É preciso entender isso, mas veja bem, você que está vivendo mal com a sua esposa, com o seu marido, procure ajuda, busque ajuda, entende? Busque ajuda, para que você possa restaurar seu casamento. E se você tem filhos, pior, meu irmão, jamais separe. Você, irmão, quem é mais afetado são os filhos. Filhos que têm problemas psicológicos, desordens psíquicas. A autoestima é achatada quando há separação. Pense nisso. Pense antes de você tomar a decisão de separar. Olha, se inscreva aqui no canal, dê um like aí, um beijo no seu coração.
É assim que crê a nossa igreja, baseada na nossa confissão de fé, que de Westminster, que é um dos símbolos que a igreja defende, tem, que é a confissão de fé e que reza o que eu acabei de lhes dizer, menos o final, quando eu falei na minha posição bíblica, que quando o homem não cumpre o seu papel, agride a esposa, maltrata a esposa, humilha a esposa, ou também a esposa, o marido, aí eu creio que pode haver a separação. Mas faça de tudo, principalmente por amor à alma dos teus filhos, e não separe. Até mais.